Seus pensamentos se perderam, imaginando o poder que poderia ser obtido a partir daqueles métodos. Se alguém dominasse completamente tanto o método do coração Só Yang quanto a verdadeira escritura dos três Yin, seria capaz de acessar a técnica do Unshi de origem mista, uma arte muito mais poderosa. Li Xiaosu refletia em silêncio enquanto Yu Jin organizava os livros. Mas a técnica do Unshi de origem mista não estava ali. No total, havia apenas 8 manuais, incluindo a técnica da espada exorcizadora de demônios. Ele contou os livros um a um com os dedos e então perguntou, devagar. Irmã Sênior, só existem estes 7? Yu Jin assentiu. Procurei por toda parte. Há apenas 7. Com um tom apreensivo, ele insistiu. E a técnica da espada exorcizadora de demônios? Ela não está aqui? Ela apenas confirmou com a cabeça. O corpo de Li Xiaosu enrijeceu. Imediatamente, ele vasculhou as memórias de sua mente. O que está acontecendo? Na minha vida passada, a irmã Sênior definitivamente encontrou a técnica da espada exorcizadora de demônios aqui. A informação de Dong Seong não poderia estar errada. Ele lançou um olhar de lado e formulou uma hipótese. Ao lembrar-se da figura de Mu Jiok, Li Xiaosu mergulhou em pensamentos profundos. Talvez o imperador da espada de origem mista nunca tivesse registrado a técnica da espada exorcizadora de demônios em forma de manual. Segurando alguns livros, ele analisou com calma. Não seria algo inédito. No passado, muitos mestres transmitiam artes marciais por métodos diferentes. Ainda assim, ele não pôde deixar de se perguntar que tipo de método supremo mestre marcial, o imperador da espada de origem mista, teria usado para preservar aquela técnica. Yu Jin apoiou o queixo na mão. De repente, seus olhos se iluminaram. Isso mesmo, agora me lembrei. Vi marcas de espada entalhadas na parede de rocha atrás da área do banho. Li Xiaosu ergueu a cabeça. Marcas de espada? Ela já se afastava enquanto dizia. Venha comigo, irmão Júnior. Li Xiaosu apressou o passo atrás dela, expressando suas dúvidas. E se for apenas um arranhão na parede? Enquanto caminhavam, Yu Jin respondeu. Você verá com seus próprios olhos. Diante deles erguia-se uma parede de pedra banhada por uma luz azul esverdeada cintilante, criando uma visão tão onírica que tirava o fôlego. Os dois pararam diante de uma imensa marca de espada. Yu Jin a encarou fixamente e exclamou, pois aquela marca era estranhamente, dolorosamente, bela. Na gigantesca parede de pedra surgiu uma pequena passagem, cercada por rachaduras e fissuras perigosas. Li Xiaosu tocou a parede com cautela, testando sua textura. Após examiná-la cuidadosamente, falou. Irmã Sênior, parece que o verdadeiro segredo está por trás desta parede. Com calma, ele analisou o mecanismo oculto. Provavelmente foi criado há cerca de 3 anos. Só pode ser ativado por uma força externa, e há apenas uma chance de abri-lo. Se aplicarmos força de mais ou de menos, tudo desmorona. Precisão é essencial. Ao ouvir isso, Yu Jin deduziu. Então, se não usarmos corretamente a técnica da espada exorcizadora de demônios, a parede não vai se abrir? Li Xiaosu concordou. Provavelmente. Diante das linhas complexas entalhadas na parede, ele a tranquilizou com um tom sereno. Não se preocupe. Tenho um método. Em seguida, caiu em silêncio, ponderando. Talvez não conhecesse a técnica por completo, mas dominava parte de sua fórmula essencial. Sua mente viajou até montanhas imponentes e majestosas. No mundo, artes marciais e autoridade imperial coexistiam sob uma regra imutável. Um pavilhão luxuoso podia se impor com grandiosidade, mas essa ordem jamais era mantida apenas pela honra. Quem permitiria que o mundo marcial crescesse sem controle? Certamente os tolos da corte imperial não ficariam apenas observando. Dentro de uma vasta biblioteca repleta de dezenas de milhares de livros, Li Xiaosu sabia muito bem, a corte sempre manteve vigilância sobre o mundo marcial. Por isso, coletava as técnicas supremas das grandes seitas, estudando-as para aprender como combatê-las. Naquele momento, ele apenas confirmou suas suspeitas. Mesmo sem possuir todas as técnicas, a técnica da espada exorcizadora de demônios da seita Gundong era famosa demais para não fazer parte do arsenal imperial. Diante da situação atual, tornou-se claro. As marcas na parede de rocha haviam sido deixadas pela técnica da espada exorcizadora de demônios de Mu Jok.
Contudo, finalmente esclarecido, Li Xiaosu sorriu levemente. Então, mesmo sem saber exatamente o que me aguarda, atrás desta parede está a oportunidade que o Imperador da Espada de origem mista deixou para trás. Sem hesitar, ele avançou. Vendo isso, Yu Jin chamou, desconfiada. Irmão Júnior. Ele não se importou. Sabia que toda arte marcial possuía sua própria movimentação e ritmo. De repente, virou-se e recuou alguns passos. Tudo ali era uma pista deixada pelo Imperador da Espada de origem mista. Li Xiaosu saltou rapidamente sobre as rachaduras no chão. Yu Jin, nervosa, correu atrás dele. Irmão Júnior, o que você está fazendo? De repente, ela congelou, sentindo algo estranho. Espere, isso é. Ao observar os padrões sinuosos sob seus pés e os movimentos de Li Xiaosu, Yu Jin finalmente compreendeu. As marcas de espada, delicadas e precisas, gravadas no chão, apontavam o caminho. Observando sua figura diminuir pouco a pouco a distância, ela finalmente percebeu que o irmão Júnior estava refazendo o caminho das marcas, retornando ao ponto inicial da movimentação. De repente, seus passos cessaram. Diante de uma parede coberta por vinhas espessas, ele franziu a testa, confuso. É aqui. Li Xiaosu não perdeu tempo com palavras. Num único golpe, cortou as vinhas com a espada. Assim que terminou, chamou animado. Irmã Sênior. Yu Jin permaneceu parada, atônita, tentando entender o que estava acontecendo. À medida que as vinhas caíam, símbolos estranhos foram revelados. Li Xiaosu se virou para ela e perguntou. Você consegue decifrá-los? Em seguida, os dois mergulharam nos livros, procurando respostas. A inscrição profundamente gravada na parede de pedra, a arte da espada exorcizadora de demônios do Imperador da Espada de origem mista, marcada com o selo de letra 1S7 Yulai, era vasta e insondável. Levaram 2 dias inteiros para solucioná-la. No mapa, havia esboços detalhados da região, e Yu Jin reconheceu rapidamente as marcas em forma de relâmpago na parede. Na verdade, tratava-se da arte da espada exorcizadora de demônios executada a partir do lado oposto. Assim, os dois estudaram juntos, reconstruindo os movimentos da espada, folheando inúmeros livros, combinando todas as técnicas da seita Gondon com as memórias de Li Xiaosu. Após uma longa dedução reversa, finalmente encontraram o mantra correto. Enquanto ele ajustava a postura de espada dela, Yu Jin perguntou, desconfiada. Assim não fica melhor? Li Xiaosu explicou pacientemente. Não. Se fizer desse jeito, o ângulo ficará errado. Não é possível. Tive que corrigir até a forma de espada da Yu Jin. Ele cerrou os dentes com tanta força que achou que o maxilar fosse rachar. Observando-a caminhar e brandir a espada, forçou um sorriso enquanto praguejava em silêncio. Eu sempre planejei que meu primeiro contato físico com uma beldade fosse durante um treino de espada. Mas Yu Jin já roubou tantos dos meus primeiros. Pensando nos 2 comprimidos restantes, quando sentiam fome comiam a pílula de galo feroz, e quando tinham sede bebiam água da fonte. Após aquele período exaustivo, ambos gritaram de alegria, finalmente haviam encontrado o método. Quando concluíram com sucesso a restauração da arte da espada exorcizadora de demônios, Li Xiaosu quase se esqueceu de que Yu Jin era um homem e o abraçou com força. De volta ao presente, observando-a desmontar a formação passo a passo, ele pensou com leveza. Mas isso logo vai acabar. Naquele momento, Yu Jin ainda parecia um pouco nervosa, segurando a espada com firmeza. Ela lançou um olhar confuso para Li Xiaosu e perguntou. Agora basta usar a arte da espada exorcizadora de demônios na parede com as marcas em forma de relâmpago, certo? Ele assentiu. Sim. Só você pode fazer isso, irmã sênior. Ela baixou a cabeça, sem jeito. Sério? Eu não treinei a técnica do Unshi de origem mista, então não tenho confiança. O mestre disse que, sem isso, é impossível executar a arte da espada exorcizadora de demônios. Li Xiaosu pensou por um instante e respondeu de maneira casual. Provavelmente, não. Yu Jin ficou chocada. O quê? Ele apontou calmamente para as pistas na pedra. Veja bem. Os vestígios da arte da espada exorcizadora de demônios na parede são como dicas deixadas para alguém que já a dominou no mais alto nível. Não foram feitos para nós. E acrescentou.
A menos que a irmã sênior seja um gênio absoluto, restaurar a técnica completa seria extremamente difícil. Ela hesitou. Mas, realmente não há outro jeito de abrir essa parede. De repente, Li Xiaosu tocou a parede de pedra com um sorriso astuto. Não se preocupe, irmã sênior. Não é que não exista um método. Ele sorriu de canto, sentindo-se um pouco satisfeito. Afinal, comparado à tecnologia moderna, esse mecanismo de 300 anos atrás é risivelmente ultrapassado. Colocou a mão sobre a parede, lembrando-se de quando fora o chefe da agência de inteligência imperial. Com um único toque, conseguiu sentir toda a rede de mecanismos internos. Sua confiança era absoluta. De fato, o sistema exigia a afiada energia de espada da arte exorcizadora de demônios para ser ativado. Naquele instante, o mecanismo reagiu ao fluxo de energia espiritual e começou a se mover. Por ser tecnologia antiga, as partes não essenciais não conseguiam distinguir entre energia de espada e força interna. A trava acima da porta mostrou sinais estranhos. A energia espiritual infiltrou-se, e a lingueta saltou. Do lado de fora, Li Xiaosu continuou canalizando energia espiritual. Se explorassem essa falha, poderiam abrir a porta sem dominar a técnica no Reino Supremo. Uma a uma, as travas internas se destravaram com estalos secos. Quando tudo terminou, ele se virou e anunciou. Pronto, irmã sênior. Vamos. Yujin assentiu. Ela apertou a espada, girou levemente o pulso e endireitou as costas, respirando com firmeza. Seu olhar agora estava mais determinado do que nunca. Li Xiaosu deu um passo para o lado, permitindo que ela avançasse primeiro. O que eu não posso fazer, Yujin fará. O que ela não puder, eu farei. Ele curvou os lábios num sorriso perigosamente travesso. Observando-a saltar, girar no ar e desferir um golpe descendente contra a rocha, pensou com confiança. Relaxe, Yujin. Você não é mais a mesma da sua vida passada. Ela saltou novamente, voando pelos ares em direção à passagem estreita na rocha, enquanto gritava com toda a força. Antes que sua espada descesse num golpe rápido e cortante, uma imensa coluna de água irrompeu, disparando para o céu. Por que eu vou mudar você? Pouco depois, a coluna de água desapareceu, e a caverna começou a tremer violentamente. Da passagem estreita surgiu um feixe de luz misterioso. A porta de pedra havia se aberto com sucesso. Yujin sorriu radiante, correu até Li Xiaosu, segurou sua mão e exclamou. Irmão Júnior! A parede de pedra se abriu. Como você fez isso? Você é incrível! Surpreso pelo contato repentino, ele congelou por um instante. Yujin estava eufórica, comemorando sem parar. O fato de a parede ter se aberto prova que nossa restauração da arte da espada exorcizadora de demônios está correta. A técnica suprema da seita Gondom finalmente foi encontrada. Seu sorriso era tão brilhante quanto uma flor em plena floração. Obrigada, irmão Júnior. Vendo-a daquele jeito, Li Xiaosu respondeu de forma tímida e um pouco constrangida. Ainda não é hora de comemorar. Precisamos primeiro ver o que o imperador da espada de origem mista deixou para trás. Então, os dois avançaram lentamente para dentro da parede de pedra. Li Xiaosu assentiu, indicando para que ela seguisse à frente. A cena mudou de repente. O tilintar de correntes ecoou enquanto ele abria os olhos lentamente, ainda atordoado. Li Xiaosu estava acorrentado pelos pés e pelas mãos. Confuso, tentou entender o que havia acontecido. Quando foi que eu adormeci? Ergueu o olhar para o teto de madeira rústica. 2 pequenos ratos o observavam de cima. Ele murmurou, desconfiado. Esse teto parece assustadoramente familiar. A porta se abriu e Zhang Aeon entrou com passos elegantes e refinados. Então é esse o garoto? Disse Wang San, recebendo-a com segurança. Sim. Ele só fala josiano. Deve ser uma criança perdida do Mar do Leste. Vamos vendê-lo ao palácio. Dá para conseguir um bom preço. Li Xiaosu também os encarou, curioso, ainda não havia recuperado totalmente as lembranças, até que Wang San abriu um sorriso malicioso. Acordou, foi? O choque veio de imediato. As memórias retornaram com força. Wang San, o homem que me vendeu ao palácio. Zhang Aeon, a intermediária do palácio.
Ele conseguia se ver claramente, amarrado, sendo negociado como um objeto barato. Então, é isso, não é? O rosto de Li Xiaosu escureceu, tomado pelo desespero. Logo depois de destravar o mecanismo, eu caí numa ilusão. Estava tão ansioso para ver o que havia atrás daquela parede de pedra. Seus olhos arderam de raiva enquanto amaldiçoava em silêncio. Pensar que você ousaria me mostrar esse tipo de alucinação. Vai pagar caro por isso, Imperador da Espada de origem mista. Li Xiaosu deixou o corpo pender, como se toda a força tivesse sido drenada. Wang San franziu levemente a testa e se aproximou. Já ficou pálido assim? Mas, ei, talvez isso nem seja tão ruim para você. Com um sorriso oleoso e repulsivo, estendeu a mão imunda e começou a enumerar o que considerava vantagens. O luxo do Palácio Imperial é muito melhor do que morrer de fome em alguma terra estrangeira. Ele segurou o rosto de Li Xiaosu e falou num tom meloso. Quem sabe você não sobe na vida e vira um eunuco que faz o império tremer. Quando isso acontecer, não se esqueça de agradecer a Wang San e Zhang Aieon. Li Xiaosu fervia de ódio por dentro e murmurou para si mesmo. Bem, é verdade.